Olá, queridos e queridas do Senhor, louvado seja o nome do Senhor por estarmos mais uma vez juntos, ainda que distantes fisicamente falando, para juntos meditarmos na palavra de Deus. Hoje temos como tema ressurreição, a maravilhosa promessa de Deus. O texto de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 19 e 20. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Oremos. Pai amado, te agradecemos pela porção da tua palavra, Senhor, que ela fale profundamente aos nossos corações. Ó Deus amado, fica conosco, nos orienta e que teu Espírito Santo permaneça em nós, hoje e sempre, por Cristo Jesus. Amém. Queridos, a obra de libertação concluída por Jesus na cruz do Calvário nos dá, quando cremos em seu sacrifício por nós e ao pedirmos perdão por nossos pecados, uma nova vida, na qual somos capacitados pelo Espírito Santo e pela fé a vencer o inimigo, o mundo e o pecado, através da renovação da nossa mente, como nos ensina Romanos capítulo 12, verso 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta obra, queridos, não tem o objetivo voltado para esta vida. Esta vida que levamos aqui neste mundo. Porque como nos ensina a Bíblia, tudo isto passará. Por isso temos a informação no verso 19 do texto que acabamos de ler. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Lemos também em Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E em Eclesiastes 12:7, e ao pó volte, e o pó volte à terra como era. Como vimos, somos pó, e ao pó voltaremos. Porém, o pó não é o nosso destino final. Quando cremos, nosso corpo mortal se revestirá da imortalidade. Isto porque Jesus triunfou sobre a morte, ou seja, ele matou a morte e inaugurou a imortalidade, pois ele é a ressurreição e a vida. E todo aquele que nele crê viverá eternamente. João capítulo 11, verso de número 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vejamos, pois, algumas verdades sobre a ressurreição. Em primeiro lugar, a importância da ressurreição. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, 3 e 14, disse: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. E se Cristo não ressuscitou, é vã
a nossa pregação e vã a nossa fé. Ora, se Cristo não ressuscitou, não podemos ter esperança. Porém, Cristo de fato ressuscitou, porque na continuidade do texto, Paulo afirmou nos versos 5 a 7, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e finalmente, depois de todos, foi visto também por mim. Lembremos-nos aqui que Paulo não era um dos 12. Ele foi chamado no caminho de Damasco, quando Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nesse instante, ele conheceu a Cristo. Há muitas provas da morte de Jesus, pois houve uma transformação absoluta nas atitudes dos discípulos. E isso aconteceu após o encontrarem ressurreto. E assim, revestidos pelo poder do Espírito Santo, com ousadia, deram testemunho da morte e ressurreição de Jesus, conclamando o povo ao arrependimento e à fé salvadora. Nos lembramos aqui de Pedro, que tinha negado Jesus, mas quando foi aprisionado, estava para morrer, disse que não poderia morrer como Jesus na cruz do Calvário e pediu para que ele fosse morto de cabeça para baixo. E por que agora ele não tinha medo? Se antes teve simplesmente medo de dizer que era um dos que andavam com Jesus. A doutrina, irmãos, da ressurreição é vital à fé cristã. A morte de Jesus na cruz seria um fracasso sem a sua ressurreição. A cruz seria sinal de absoluta derrota se os grilhões da morte tivessem retido Cristo na escuridão da sepultura. Ele ressuscitou como primícias daquele que um dia ouvirão sua voz e sairão do túmulo para viver com ele no lugar que ele nos preparou. Segundo, qual o tempo da ressurreição? Lemos em João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A ressurreição se dará no último dia, ao ressoar a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo, de maneira nenhuma, terão algum prejuízo em relação aos vivos. Pois quando um salvo morre, seu espírito é aperfeiçoado e entra na glória, onde passa a reinar com Cristo, ainda que o seu corpo esteja na sepultura. Quando Cristo voltar, esse espírito glorificado virá em glória com ele entre as nuvens, antes dos vivos serem transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, receberão um corpo imortal, incorruptível, glorioso, celestial e semelhante ao corpo da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bênção, queridos, será para todos nós vermos o Senhor como Ele é
e estarmos em sua presença e podermos ter com ele uma vida gloriosa, estando em um lugar onde não haverá choro ou ranger de dentes. Glórias a Deus por isso. Terceiro lugar, o que acontecerá na ressurreição? Leiamos novamente João 5:29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Como podemos ver, há apenas duas possibilidades. Todos irão ressuscitar. Será igual. Todos irão ressuscitar. Mas nem todos receberão um corpo de glória. Uns serão destinados para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. Amados, a morte não vai alterar o destino de ninguém. Nos dias de hoje o povo diz sobre quem morre: foi para o céu, agora está com Deus. Mas isso não é verdade. Quem morreu sem Cristo vai ressuscitar para juízo. Quem morreu com Cristo vai ressuscitar para a glória. Essa informação também está em Daniel, capítulo 12, versos 2 e 3. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, permanecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Amados do Senhor, porque Cristo venceu a morte, podemos crer no amanhã. Não estamos caminhando para um túmulo, estamos caminhando para a ressurreição em Cristo, pois a morte não é o fim da linha. A morte nunca tem a última palavra. No dia em que a trombeta de Deus ressoar, vamos abandonar os trapos da morte para sermos revestidos de imortalidade e estarmos com o Altíssimo por toda a eternidade. Queridos, permaneçamos firmes em Cristo. Ele voltará, Ele virá nos buscar. Não importa pelo que passamos, não importa tudo aquilo que nós vivenciamos nele, somos mais que vencedores. Aguardemos ansiosamente a trombeta soar para ouvirmos a sua voz dizer: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, verso de número 34. Lembre-se, um dia você ouvirá do Senhor: vinde, benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agradeçamos ao Senhor por isso. Pai amado, nós te agradecemos por tão grande amor, Senhor, pela vida do teu Filho Jesus Cristo, que foi entregue à morte e morte de cruz, Senhor, para que pudéssemos retornar aos teus braços. Ó Senhor, como é bom saber que a morte não nos vencerá, porque tu ressuscitastes ao teu Filho Jesus,
Mas também, Senhor, Tu nos irás ressuscitar para vivermos contigo no lugar que nos foi preparado pelo Teu Filho Jesus. Oh, Pai amado, como é bom saber, Senhor, que tivemos a oportunidade de conhecer o Teu Evangelho, de ser salvo por Cristo Jesus na cruz do Calvário, para recebermos vida abundante, como fala as Tuas palavras, Senhor, e para sabermos que um dia o Teu Filho retornará para nos buscar, para nos trazer, Senhor Deus, vida abundante, vida eterna contigo nos céus, no lugar que nos foi preparado. Ó Deus, alegra o nosso coração com essa palavra. Que não fiquemos presos, Senhor, às coisas do mundo, às ideias dele, de que vamos morrer, de que precisamos ter isso ou aquilo, quando na verdade só precisamos ter o Teu Filho Jesus como o nosso Salvador. Só precisamos crer na Tua palavra e aguardarmos a volta do Teu Filho Jesus, quando a trombeta tocará nos céus, para vivermos em glória. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados sobre toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Tenham um dia maravilhoso. Que Deus permaneça no seu coração. Que essa palavra mantenha a sua esperança, pois Ele certamente voltará. Um grande abraço.